1975, eu comecei a trabalhar no Banco do Comércio e Indústria, lá na região de São Carlos. E num dos dias que nós fomos para São Paulo, eu comprei uma máquina fotográfica com o nome de Petri, né, que era uma espécie de segunda linha de máquinas japonesas, e fotografava a família, filho, viagem, coisa desse tipo assim. E tive essa máquina, né, até 91, quando eu comprei uma Minolta SRT. Aí eu me inseri no mercado, né? Bom, vamos fazer o quê, né? Você vai tentar fotografar casamento, festinha, aniversário, ou filmar isso, filmar aquilo, né? E aí foi, né? E num determinado momento, em 94, eu conheci uma professora do CLQ, chamada Vilma Gorgulho, que até hoje a gente foi almoçar junto, e que a gente acabou se tornando assim, grandes amigos, né? É uma amizade grande, uma amizade muito forte, muito duradoura, né? E ela me pediu para editar um vídeo. O Maurici tinha feito um vídeo de uma visita que eles fizeram na Dedini, coisa que era difícil de você conseguir uma visita na Dedini e filmar, né? E ele foi e filmou. E aí eu conhecendo a Vilma, através da minha namorada, a Marisa Fioravante, ela pediu que eu editasse o vídeo. E eu editei o vídeo. E aí eu comecei a fazer serviços para o CLQ. Quando eu comecei a fotografar, em 91, nós fizemos nessa oficina lá, na Oficina Cultural de São Carlos, uma carga horária oficial de 210 horas. A gente fotografava, revelava e depois íamos para o ampliador e fazíamos as cópias. Então isso me fez gostar desse negócio, né? Aquilo dava um prazer muito grande de mexer com isso daí, tanto que eu tinha um laboratório no apartamento que eu morava aqui em Piracicaba, que tinha um quartinho lá da empregada que nunca apareceu para trabalhar, então eu fiz o meu laboratório lá, né? E essa manipulação da fotografia de filme me fez gostar muito do preto e branco. Então, o colorido, para mim, é assim, tem cor. Tá, então o que vai predominar é a cor. Se a cor que predomina, essa fotografia vai ser colorida, né? Mas eu tenho uma foto premiada em Santa Maria, que eu peguei segundo lugar com ela, é uma fotografia de balão em preto e branco, né? O meu foco é preto e branco, tanto que eu faço a minha captação hoje através do equipamento digital, né? E depois manipulo ela através de um programa de editoração, que mais conhecido de todo mundo aí, que é o Photoshop, e deixo aquilo em preto e branco. Em 93, aconteceu aqui no Teatro Municipal, a primeira mostra fotográfica de Piracicaba. Foi primeira, não teve segunda nem terceira, e cada fotógrafo poderia mandar 5 fotos. Eu lembro que quem ganhou o primeiro lugar foi o Dil, o segundo lugar acho que foi o Beto Brusantin, e eu mandei 5 fotos e tive 3 fotos selecionadas. Bom, o que eu sabia de fotografia, né? Estava começando, nunca tinha participado disso, não sabia quais eram as características de uma amostra, de um salão, de uma competição, como é que isso funcionava. Vale uma ressalva aqui que é o seguinte: Piracicaba é uma cidade especial. Ela é de uma conformação geográfica e de uma beleza fotogênica rara dentro do estado de São Paulo, né? Mas, como as pessoas vivem na cidade, elas não notam muito isso daí, né? Você passa pelo rio Piracicaba e perguntar assim, o rio está cheio? Rio? Eu nem lembro que eu passei no rio, né? Porque o rio é um componente do seu trajeto. Mas gente que fotografa vê essas coisas. Então, se você descer todo dia no rio, você vai fazer uma foto diferente. Eu comecei a fotografar mesmo em Piracicaba. E como eu não tinha assim muita ligação com o pessoal da fotografia, eu acabei me misturando com o pessoal artista, com os artistas plásticos, com a Marilu, com a Araquém, com a Luísa Libardi, Natal, esse pessoal de Piracicaba que é super conhecido, né? Mas 97 foi um marco interessante para mim,
porque tinha um mapa cultural paulista. E aí eu conheci Neide, do Teatro Municipal. Né? A Neide falou assim, pô, você não vai participar com fotografia e com vídeo? Eu falei, mas do quê, né? Ah, não, do mapa cultural. Eu falei, como é que é esse negócio aí? Ah, é assim, assim, assim. Eu tinha feito as fotos, dessas fotos das formas em árvores, para uma exposição que teve no Sesc, que chamou Clique o Sesc. Teve um conjunto de 5 fotos, que o mapa nessa época pedia 5 fotografias. No vídeo eu não segui para frente na regional, mas na fotografia eu fui para a regional em Campinas e fui o escolhido para ser o representante da região. E fomos para São Paulo, no dia lá no Memorial da América Latina, para o evento, né? E a categoria fotografia foi a penúltima a ser apresentada lá, né? Aí veio terceiro lugar, fulano, segundo lugar, fulano. Falei, pô, essa daí foi só viemos aqui fazer ponto, né? E aí o primeiro lugar foi o Écio, né? Eu diria para você que o interior do estado de São Paulo, nesse eixo que a gente se encontra, né, muito forte do estado, que tem uma característica, uma economia forte, você tem boas estradas, você tem infraestrutura, mas no ramo da fotografia, elas são todas muito parecidas, né? O forte é evento, para ganhar dinheiro. O forte é casamento. Então, todos os fotógrafos estão nesse segmento. Os mercados são muito parecidos. Em relação aos movimentos fotográficos, São Carlos teve 2 fotoclubes muito fortes, né? O primeiro fotoclube foi o Fotocine Clube São Carlense, e foi um negócio muito interessante porque você foi contar uma história que aconteceu quando o fotoclube foi fundado em 1948. Depois, na altura de 1960, ou próximo de 60, o Fotoclube São Carlense deixou de existir em 1957, que foi quando São Carlos fez 100 anos, apareceu um outro fotoclube, chamado Íris, né? Íris Grupo. E o Íris tinha um fotógrafo em especial, chamado Paulo Pires, que era o cabeça do grupo. Eles tiveram um grande trabalho, uma grande influência na cidade. Eu fui para São Carlos, não que eu seja um cabeça de um fotoclube, mas a gente tem um grupo de amigos, né, cujo nome a gente usa, né, que é uma brincadeira com palavras, né, chama-se Fotosseio, que é passeio fotográfico, né, a gente brincou com essa palavra, e nós somos em 9 e a gente está junto desde 2005, cujo objetivo é fotografar e trocar informações entre a gente. E algumas pessoas estão na transição, né? Passando do filme para o digital. Essa transposição de filme para digital, para algumas pessoas foi fácil, ou relativamente fácil, mas para a grande maioria está sendo muito difícil. Para aquele que quer a fotografia esmerada, né? Aquelas coisas e tal, porque você tem que descobrir os recursos da máquina digital, que são muitos, né? Você vai estar medindo luz sem ter um fotômetro. O fotógrafo de filme, ele tem um fotômetro manual. A maioria da fotografia digital de hoje, vou fazer 15 e depois eu resolvo ficar melhor. Eu não sei onde isso vai fazer com que as pessoas aprendam a fotografar. A única coisa que eu sei é que aprende a fazer um monte de foto, né? Se isso daí é o caminho, beleza. O primeiro passeio fotográfico do qual eu participei, fui um dos organizadores, foi junto com o Sesc de Piracicaba, né, com a programadora Marília. E foi um passeio fotográfico que chamava Ververão. E depois rendeu uma pequena exposição, né, do resultado do passeio fotográfico. E
fizemos algumas saídas fotográficas, inclusive participamos de uma saída grande que o Iatan Canabrava promoveu em São Paulo, num encontro que teve aproximadamente uns 500 fotógrafos, maioria da capital e alguns do interior, e nós fomos daqui para lá e participamos. Teve o Marcelo Libardi, o Jefferson, o Walter de Campinas, de Americana, e nós fomos ali para a região da Consolação com a Ipiranga, onde tem a Igreja da Consolação. E Marcelo e eu fizemos várias fotos ali e depois você tinha que escolher uma foto, mandar para eles, e depois eles fizeram uma exposição que aconteceu lá na Estação Júlio Prestes. Eu diria para você uma escolha difícil. Piracicaba, eu vim para cá em 77, fiquei 30 anos aqui, tenho uma relação com a cidade, com pessoas. Muitas das coisas que eu conquistei como pessoa e algumas coisas materiais aqui em Piracicaba, né? São Carlos, nasci lá, passei minha infância lá, família lá, muitos amigos que agora a gente se encontra aí pelos Facebook da vida, né? Tem lá Amigos de São Carlos, e aí você vê fulano. São duas cidades, mas tem uma terceira cidade, que é a cidade onde moram minhas filhas, né? Que é Poços de Caldas, duas das minhas filhas, a Fabiana e a Renata, que eu também gosto muito, né? Difícil de dizer onde. Vou preferir morar em Blumenau. A questão das fazendas, na realidade, começou logo em 91, quando eu fui fotografar a usina Monte Alegre, que é um grande complexo, né? De terra, de indústria, de conjunto arquitetônico. E aí, um pouco mais para frente, na altura de 99, eu acho que foi 99 ou 98, eu fui para São Carlos, teve uma oficina no Sesc de São Carlos e o fotógrafo de lá era amigo da dona da fazenda, da Helena, e ela é da família dos Botelhos. O Edinger, ele era amigo da Helena e nós fomos então fotografar a Fazenda Pinhal. Aí foi onde deu o start. Aí da Pinhal foi para Santa Maria e com isso eu fui fotografando fazenda. Hoje eu já tenho uma coleção de quase 60 fazendas fotografadas no estado de São Paulo, né? Desde Itu, os extremos, né? Itu, Jaú e Cajuru, Mococa. O meu grande inspirador é o Ansel Adams. Ele é um perfeccionista da fotografia. As publicações, ele tem 3 livros que são publicados pela editora do Senac, que chama A Câmara, o Negativo e a Cópia, que isso daí é uma bíblia, né? Leia isso, aprenda isso, que você vai estar com uma bagagem de conhecimento suficiente para você ser um bom fotógrafo. Marc Ferrez, que eu acho uma referência da fotografia brasileira, Marc Ferrez. Na fotografia brasileira, o Militão. Eu que conheço o trabalho do fotógrafo Paulo Pires, de São Carlos, é um Eduardo Salvatore. Quando a televisão começou, em 1951, com o seu Assis Chateaubriand, meu pai e os filhos, nessa época tinha 3 filhos só, nós morávamos em São Paulo. E meu pai comprou uma televisão, acho que foi em 1954, usada, importada da RCA Victor de válvula. E ela demorava uns
5 minutos para esquentar as válvulas todas, e aí o sinal vinha, né? E não tinha videotape, essas coisas todas, né? Então era tudo ao vivo. E passavam filmes, e tinha a série Suspense do Hitchcock, que era muito famosa na época, né? E os filmes do Hitchcock normalmente era aquela coisa assim, né? Terminava para você pensar em casa, né? Você acabava de assistir, aí você ia dormir e falava, pô, mas o que ele quis falar com aquilo lá, né? Pô, o cara morreu, o cara não morreu, será que ele se suicidou? Foi para aquela rua? Você não sabe. E a questão de como ele filma, né? Mas tem outras referências em relação a essa coisa de pessoas, né? E de influências, né? Eu particularmente gosto muito do Sebastião Salgado. O prazer de fotografar e o que eu estou fotografando não me dá nenhum tipo de decepção. A decepção vem no mercado profissional, onde o trabalho do fotógrafo, não estou falando do meu trabalho, não, estou falando do trabalho dos fotógrafos, né? Não se remunera o trabalho que a pessoa tem, o conhecimento que a pessoa tem, né? O esmero em fazer o trabalho, né? O melhor preço leva. E agora a situação é bem complexa, né? Porque a referência da fotografia, como é digital, então todo mundo acha que a fotografia nasceu digital. E toda a história da fotografia digital de hoje, né? De agora, desse momento, ela está lastreada em todo o conhecimento que a fotografia analógica teve, né? Então, a pessoa vai lá, revelava e depois deixava a foto verde. Hoje você vai no Photoshop, bota um filtro verde e deixa aquilo verde. Bom, eu vou dizer que quando a fotografia começou, as pessoas tinham medo de ser fotografada porque achavam que a fotografia roubava a alma delas. Na realidade, eu acho que a fotografia da pessoa, o fotógrafo só consegue registrar aquilo que você vai transmitir para ele. Então, em pessoa, é isso daí, né? Eu estou transmitindo alguma coisa para o fotógrafo. Ele só está captando o que eu transmito para ele. Se tem um enquadramento, se tem uma luz que entra, etc. e tal, isso é um componente da fotografia. Mas o meu sentimento está ali. Eu, quando tinha, acho que uns 13 anos, eu queria ser piloto de Fórmula 1. Né? Acho que provavelmente essa é a primeira vez que eu estou falando assim, público. Né? Só os meus amigos mais íntimos aqui sabiam dessa coisa. Então eu queria ser piloto de Fórmula 1. Mas em 93, eu achei que a fotografia era a alma da minha vida. E eu passei a me dedicar a isso de corpo e alma.